Seja muito bem-vinda a mais um estudo da lição da Escola Sabatina com elas. Hoje nós vamos falar sobre o último tema do nosso guia de estudos deste trimestre, onde nós falamos sobre a promessa, a aliança eterna de Deus. E para finalizar esse tema, vamos falar sobre a vida na nova aliança. Esperamos do fundo do nosso coração que esses estudos tenham feito bem para você, que Deus tenha tocado o seu coração e que não seja diferente no estudo de hoje. Pai amado que estás nos céus, obrigada, Senhor, pela vida, saúde, obrigada pelo cuidado que tem por nós. Te agradecemos por esse momento, mais um momento juntas aqui, podemos estudar um pouco a sua palavra, a lição, entendermos um pouco mais. Esteja conosco neste momento, nos dê sabedoria e entendimento também. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Eu sou a Ana Brasil, estava com saudade de participar aqui com vocês, falo de Sorocaba, e é um prazer compartilhar da palavra de Deus. Prazer, sou a Ana Martins, amiga da Ana Brasil, também aqui de Sorocaba. Tive a oportunidade de estar estreando aqui com vocês, né, meninas? Foi a nossa primeira lição juntas e, por coincidência, estamos encerrando o trimestre aqui juntas também. É um prazer estar aqui com vocês, uma alegria poder falar um pouquinho desse nosso Deus, do amor do nosso Deus para vocês. Eu sou a Liana Feitosa, sou jornalista, falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E, como sempre, é muito bom estar aqui com vocês, meninas, estar com você que está aí do outro lado também. Chegamos ao final do nosso trimestre e eu espero que para você essas lições, esses vídeos tenham sido pelo menos um pouquinho bom, como foi imensamente bom para mim. Eu aprendi muito com as meninas aqui nesses momentos e espero que você também possa ter enxergado um pouquinho de Cristo nas nossas palavras, Amém. tão limitadas, mas eu espero que você tenha podido também sentir a presença de Deus na sua vida. Eu sou a Mayara Brasil, filha da Ana Brasil. Já que a Ana falou que é amiga da Ana Brasil, eu sou filha da Ana Brasil. É um prazer estar aqui com vocês mais uma semana para estudarmos a lição, nosso guia de estudos. Eu sou advogada, moro aqui em São Paulo e passamos aí juntas quase todas as semanas esse trimestre e espero vocês nas próximas semanas também. Vamos aí participar desse estudo, desse nosso último tema para encerrarmos o tema da aliança. Essa semana nós estudamos aí a lição 13 do nosso guia de estudos. Se você não conhece o nosso guia, ele é dividido a cada 3 meses a gente troca o assunto. Então a gente chama isso de trimestre. E esta é a última lição do trimestre, a lição 13, que veio falando sobre a vida na nova aliança. Caso você não tenha o guia de estudos do nosso próximo trimestre, pode colocar aí nos comentários, que a gente dá um jeito desse guia chegar até você, a gente te manda um link, a gente resolve, tá? Então, para que você possa aí acompanhar também durante a semana, para quando chegar aqui o momento do nosso estudo, você esteja mais antenada do que a gente está falando, e aí, de repente, você consegue participar mais também. E essa semana, nós estudamos sobre a vida na nova aliança. O verso para memorizar foi: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Está lá em João, capítulo 10, o verso 10. Esse é um verso muito bonito, e que até me traz uma lembrança recente. Na última semana nós perdemos alguém muito querido e meu pai falou no velório, né? Fez ali umas palavras para a família de conforto e ele usou esse verso. E desde então aqui esse verso fica na minha cabeça e foi justamente o verso dessa lição dessa semana e que traz realmente essa menção para que a gente, enquanto aqui nós estivermos, que a gente tenha uma vida em abundância e próximo daquilo que Deus deseja para cada um de nós. Então, meninas, vamos aí comentar o que vocês sentiram essa semana, como vocês receberam o estudo, como que vocês tocaram, como que esse verso tocou vocês essa semana. Esse verso, eu acho que ele é muito pertinente, né? Inclusive para o momento em que vivemos, um momento em que no qual muitas pessoas têm perdido entes queridos, familiares, amigos, colegas de trabalho, e parece até
é meio contraditório, né? A gente está vivendo numa pandemia onde o Brasil aí configura o segundo país com o maior número de mortes do mundo, e a gente encara um verso colocado numa lição, num guia de estudo que foi feito vários anos atrás, né? Eles fazem com bastante antecedência esse guia de estudo, mas cai aqui nesse momento, né? Nesse momento que vivemos, cai esse verso falando que Cristo veio a este mundo para que tenhamos vida em abundância. Mas como ter vida em abundância se muitos estão morrendo? E eu acho que não tem momento melhor para a gente ter contato com esse verso, como a Mayara citou, um exemplo que aconteceu perto dela, próximo, né, Mayara? Que você pôde ver esse verso sendo aplicado numa situação de velório, e é justamente isso. Jesus Cristo nos veio dar vida, seja ela aqui, mas principalmente a vida eterna. Aquela vida, aquela promessa de vida abundante e plena, sem mácula, sem tristeza, sem dor, que a gente vai ter pela ocasião da volta de Jesus. Então, essa vida abundante, ela nos é oferecida hoje e agora, mas quando viermos a dormir em Cristo, a morrer, o dia que descermos à sepultura, essa promessa ela não se invalida. Ela continua firme, porque ela também vale para a vida abundante que teremos no céu quando Cristo voltar. Então, realmente é uma promessa lindíssima. E interessante também é que Deus, a lição lá traz para a gente assim, que o Senhor se interessa pela nossa vida hoje, né? Ele também deseja o melhor para nós agora. Então, além de ser uma promessa, como a Liana mencionou, para a eternidade, também é uma promessa momentânea para agora, para o momento que eu estou vivendo hoje. Então, como já foi mencionado, como o mundo está vivendo nessa situação, como ter vida em abundância neste caso, nesta situação que estamos, né, vivenciando. Aí eu penso assim, agradecendo, sabe? Aceitando realmente a aliança que Deus, Ele fez comigo e com cada um de nós. A lição da semana passada, já faz algumas semanas que eu não gravo com vocês, mas eu tenho participado do chat todas as semanas. E não tenho como a gente compartilhar tudo que as pessoas falam ali. Mas a última mensagem mesmo, o último estudo, nós chegamos a visitar alguém. E alguém que também estava sofrendo. E ela disse assim, que a maneira que é passado o amor, o cheiro do evangelho por este canal, com nossos estudos, é o que tem dado a ela um sentido diferente. Gente, isso é vida e vida em abundância. Porque quando a gente vem aqui gravar, falar, compartilhar, quando a gente estuda diariamente, a gente mais está se alimentando, né? Para que aquilo faça diferença na nossa vida. Mas quando você fala para outras pessoas e percebe que a linguagem que o Espírito Santo está fazendo, você usar, que ele está te dando, faz diferença na vida das outras pessoas. Então, eu entendo que essa vida em abundância, é para que eu cheire a vida ao olfato de outras pessoas. Para que as pessoas sintam mesmo. Hoje, por exemplo, encontrei alguém no meu trabalho e ela está grávida e linda. Aí eu falei assim, nossa, eu não vou te abraçar porque eu estou muito triste para te abraçar. Daí ela falou, como assim? Eu falei, porque o abraço, ela acalenta. E eu não quero chorar, porque eu estou feliz em te ver. E estudando a lição, eu me lembrei disso, porque assim, Deus se importa com os nossos sentimentos. Seja ele de alegria, de tristeza, né? De esperança, de desesperança, ele se importa com isso. E a cada dia a gente tem que buscar nele, neste verso, que ele veio para que eu e você tenhamos vida, e a tenhamos em abundância. Isso realmente assim, fez a diferença na minha vida esta semana. Eu até fiz uma lista, sabe? São alguns tópicos. Porque a lição, ela separou ali em 5 tópicos, em 5 dias, né, mas que podemos chamar de tópicos, essas bênçãos imediatas, né? As bênçãos que estão a nosso dispor hoje. E quando a gente fala de vida em abundância, isso quer dizer que temos à nossa disposição hoje algumas bênçãos à pronta mão. E seria um resumo da lição dessa semana. Então, aqui eu vou dar alguns spoilers, mas em frases curtas. Primeiro, a alegria de conhecer Jesus
e alegria na vida. Segundo, libertação da culpa e perdão dos nossos pecados, dos nossos erros. Terceiro, chance real de mudança, para nos tornarmos pessoas melhores, mais semelhantes a Cristo, e assim desenvolvermos amor por Ele, mais ainda por nós mesmos e pelo próximo. Quarto, chance real de vida eterna, né? A alegria e a paz de saber que a sepultura não é o fim de tudo. E quinto, a alegria de saber que podemos ser úteis na vida do próximo e sermos canais de esperança ao testemunhar sobre Cristo, ou seja, a leveza que sentimos ao cumprir a missão também é uma das bênçãos imediatas que está ao nosso dispor hoje. Então, é sobre essas maravilhas que a gente vai conversar hoje, né? Que a gente vai falar um pouquinho, e que a primeira vem logo ali falando sobre alegria. Eu achei muito pertinente vir logo de cara falando sobre alegria, porque o verso fala sobre a vida em abundância, e para a gente ter essa vida em abundância, a gente precisa do quê? De alegria. Então, o primeiro tópico, né, o primeiro ponto, a primeira bênção imediata que a lição apresenta para nós é a alegria. E eu achei isso muito interessante. E é uma alegria duradoura. Não é uma alegria momentânea. A gente se acostuma, né? Às vezes com o mundo em que a gente vive. Então, aí você recebe uma promoção no emprego, aí você tem um momento de alegria. Mas depois, o seu chefe já começa a pegar no seu pé. Aí aquela alegria, já dá uma diminuída. Então, às vezes a pessoa começa um relacionamento, tem um momento de alegria, e aí começa ali as adaptações do relacionamento, as dificuldades, e de repente aquela alegria já não está mais tão alegre. Mas a alegria que Cristo nos oferece realmente é uma alegria duradoura. Não significa que neste processo de alegria duradoura nós não teremos momentos de tristeza, momentos de dificuldade, momentos de estar ali chorando, de lamentar. Eu até assisti De menos alegria. De menos alegria. Eu assisti um culto da Nova Semente, que o pastor Edson estava falando sobre o livro de Lamentações. E aquele sermão me tocou de uma forma diferente, porque a gente sempre pensa assim, Jó sofreu tudo aquilo e ele não blasfemou, ele não fez isso, ou o fulano continuou firme. E a gente tem um livro na Bíblia que é inteirinho de lamentação, de tristeza, de estar dando tudo errado. E, meu Deus, me socorre. E isso significa que a gente tem esses momentos. Mas que a alegria que Deus traz para a nossa vida é realmente duradoura e que por mais que tenhamos esses momentos de tristeza, a alegria futura é muito maior do que qualquer tristeza. Falando um pouquinho ainda da alegria, aqui no verso eu achei bem interessante porque ele fala, 1 João 1,4, né? Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa, né? Além de ser duradoura, é uma alegria completa. E a gente, estudando a lição, a gente pôde perceber que, essa parte principalmente, que a alegria está muito ligada à comunhão, né? A comunhão com Cristo, a comunhão com Deus. É essa comunhão que nos dá alegria. A Ana estava falando da questão da gente perder, a gente tem perdido pessoas, assim, quase que todo dia, né? Eu perdi uma amiga muito querida na terça, e ontem perdemos uma outra amiga. E tudo pelo Covid, né? Aí a gente, inclusive, as pessoas colocam, né? Vão relatar lá, vão colocar no Face, no Insta, né? Uma homenagem, vão prestar uma homenagem, e a gente sempre vê, assim, a esperança, para além de tudo, né? Eu estou sofrendo agora, mas mesmo assim eu tenho a alegria de um dia rever esse meu querido, né? Rever essa pessoa. Então, esse sentimento, aqui fala muito da questão dos sentimentos. Nós temos os sentimentos, vários tipos de sentimentos, e devemos alimentá-los, né? Claro que alimentá-los de maneira correta, né? Sempre pensando no melhor, né? Do momento, do sentimento, enfim. Mas eu fiquei pensando nisso esses dias, estudando essa parte da alegria, igual a Liana falou no começo. Vida em abundância nesse mundo que a gente está agora, mas e a alegria? A alegria completa nesse momento que a gente está vivendo? Como assim, né?
Mas aí, por outro lado, fica a questão da comunhão com Deus. Eu tenho essa comunhão, então eu tenho a esperança de que um dia eu vou rever os meus queridos, né? E eu acho que ficou bem marcado, assim, para mim, essa questão dessa alegria de um dia rever os meus queridos. Então, é a vida em abundância, a vida hoje, a alegria hoje e a alegria também o porvir, né? Não é só a vida em abundância hoje, a alegria, a gente pode colocar esse verso também, a alegria hoje e a alegria no porvir, de reencontrar esse nosso querido, né? Que, infelizmente, se... A gente, infelizmente, pode testemunhar hoje na sociedade digamos que eu vou usar uma palavra que nem existe, sabe? Mas assim, uma forçação, uma forçação de alegria, né? Se você abre as redes sociais, às vezes é muito frequente a gente ver só gente feliz ali. Só gente bonita, maquiada, com cores bonitas, com um sorriso bonito, as pessoas compartilhando viagens, compartilhando alegrias, e aí a gente acaba absorvendo a ideia de que tudo está ótimo para todo mundo, menos para mim. Às vezes, quando a gente olha para nós mesmos, a gente fala assim, caramba, cadê a tal da alegria? E eu acho muito importante, achei muito pertinente uma frase que o nosso guia traz, que diz o seguinte: não podemos negar nossos sentimentos, precisamos compreendê-los, dar a eles sua função adequada e, tanto quanto possível, mantê-los sob controle. Porém, negá-los é negar o que significa ser humano. Então, eu quero aproveitar para nos lembrar, quando eu falo nos, é me lembrar também, que vamos ter momentos de tristeza, a vida de ninguém é perfeita, ninguém sorri o tempo todo, não é porque a pessoa é cheia da grana, ela é 100% feliz, não é porque a pessoa é pobre, ela não é feliz, não é porque a pessoa tem tal coisa que você não tem, ela é todo o tempo feliz. A gente precisa se lembrar dessas coisas básicas sempre que possível, porque às vezes a gente quer mascarar os nossos sentimentos, às vezes a gente quer ser mais positivo do que a gente está conseguindo ser no momento, às vezes a gente está tendendo a ser mais negativo do que a gente deveria ser no momento. Então, a busca pelo equilíbrio das nossas emoções é extremamente importante, extremamente importante. Você vai chorar, você vai sorrir, você vai sentir esperança, você vai sentir desespero, você vai sentir frustração, você vai sentir motivação, inspiração. Sentimentos humanos são lícitos. Deus nos criou assim. Então, se você não está sentindo alegria plena hoje, lembre-se, Deus te criou para senti-la. Você foi criado para sentir essa alegria plena. Se você não está sentindo ela hoje, busque em Cristo o restabelecimento dessa alegria. E não quer dizer que você vai estar o tempo todo feliz, o tempo todo sorrindo. Você vai ter, sim, decepções, você vai ter mágoas, você vai cair, você vai se frustrar, mas Jesus vai te levantar, ele vai pegar pela mão e vai te dar motivos para sorrir novamente, em meio às turbulências. A gente não pode esquecer disso. São esses sentimentos que fazem de nós um ser humano, né? Porque tem até aí um filme de criança, né? Que eu gosto muito, que é o Divertidamente. Aquele filme retrata... Quando eu comecei a ler a lição no domingo, me remeteu a este filme, porque eu pensei, realmente é isso. E ali como o filme traz, eu fiquei imaginando, eu gosto de viajar faz com que seja daquela forma que aconteça mesmo na nossa cabeça, sabe? Aquela luta, hoje eu não estou muito bem, mas eu posso ficar muito bem. Ter esse equilíbrio e esse relacionamento com Deus diariamente vai me equilibrando para isso. Porque eu sei que eu estou triste hoje, sabe? Que eu queria ficar um pouco mais na cama, mas que eu tenho um compromisso a cumprir, então eu vou. Olha, hoje estou muito feliz, muito eufórico, mas eu preciso ter um equilíbrio. Peraí, eu não posso sair por aí também bombardeando todo mundo com isso. Então, esse equilíbrio, eu sempre dizia para os meus filhos assim, a gente não pode tomar decisões importantes, nem
alegria e nem na tristeza profunda, porque a gente tem que saber medir ali, né? Mensurar, porque geralmente a gente se arrepende quando estamos nos extremos. Então, e quando eu penso assim, o que pode roubar nossa alegria? Será que a culpa rouba a nossa alegria? Né? O que a gente tem que fazer com essa culpa? O guia de estudo, ele traz para a gente aqui um dos tópicos, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A profundidade, quando eu compreendi este verso, é assim, de que eu, Ana, eu falho ainda todos os dias, sabe? Mas que eu preciso confiar, não permitir que o mal, que o diabo, que Satanás trabalhe na minha mente de tal forma que faça com que a culpa prevaleça, mas que sim o sacrifício de Jesus prevaleça na minha vida com o perdão que ele já me deu. E nenhuma condenação há. Não existe. A gente vive num país onde as pessoas elas se culpam no governo, a população, e as pessoas divergem em opiniões, mas uns são realmente culpados e tantos inocentes. Mas aqui diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tenham que ter essa paz, né? Sim, é interessante esse verso, assim, muito profundo. Eu acho que, na verdade, essa semana os versos foram bem profundos, né? Ele diz nenhuma condenação. Não está falando que nenhum pecado, nenhum erro, nenhuma falha sua. Porque, como a Ana disse, a gente peca todo dia, a gente erra todo dia. É claro, está sempre tentando melhorar. Mas, gente, não há condenação para nós. Cristo, a aliança, né, de Cristo para a gente, nessa aliança, ele está falando, filha, você não está condenada, independente aí do que você está fazendo, eu te perdoo, está tudo certo, toca a sua vida, não há condenação. Porque ele não está falando, não é erro, não há falha, não é pecado. Não há condenação. Isso é muito sério, é muito gratificante ouvir isso, né? Perceber isso. E igual a Ana estava mencionando, a alegria, a nossa alegria pode ser roubada pela culpa, mas a gente não pode deixar, porque a gente erra constantemente, a gente tem que lembrar que não existe condenação para as nossas falhas, para os nossos erros, né? E eu vejo que essa culpa é algo que afasta muitos, e muitas vezes o inimigo usa isso como uma artimanha poderosíssima para afastar as pessoas. Então, você vai na igreja, você vai fazer tal coisa, mas e aquilo lá? E aquilo ali vai sugando tudo aquilo, toda a sua alegria, toda aquela coisa boa, toda a vontade de fazer, de acontecer. E aí Jesus olha e fala, olha, mas eu paguei o seu pecado, como nós já falamos aqui nas últimas semanas, eu paguei, então vai em paz que não há condenação. E isso realmente está muito relacionado a essa nova aliança que Deus tem para nós, que nós estudamos aí durante esse trimestre todo, essa aliança. Em nenhum momento, em nenhuma das alianças que nós estudamos aqui durante esses nossos estudos, existia alguém que era merecedor. Existia alguém que não tinha culpa, que não tinha pecado. E mesmo assim, Deus foi lá e fez a aliança, cumpriu a aliança, reatou a aliança. Quando deu errado, ele foi lá e começou de novo, limpou a página e começou. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, de que a nova aliança, o novo coração que Deus tem para cada um de nós, está muito relacionado a esse sentimento de sermos livres da culpa do pecado, porque Ele nos libertou. Outra coisa que eu acho muito interessante tem a ver com isso que você acabou de falar, Mayara, sobre o mérito, né? Nos comentários de Ellen White, eu gosto muito de ler os comentários de Ellen White que vêm dos adultos. Você pode adquirir, quando você for comprar o seu guia de estudo, você pode optar pela versão com comentários, né? E diz assim um trecho:
Cristo não procura mérito. Se todos fossem a ele, assim como estão, e deixassem que ele faça a preparação, tomando-os como seus. O Senhor só deseja que eles o recebam e aprendam a tomar o jugo dele e levar os fardos dele, para que o céu veja que são cooperadores de Deus. Ou seja, Jesus não tá preocupado em saber se você merece o amor dele. Porque, na verdade, você não merece. Ele se deu em sacrifício sem você merecer. Sem nenhum de nós merecermos. Ele deu de graça. Custou um preço alto, né? A morte do Filho de Deus. Mas, para nós recebemos de graça. Então, não fique esperando estar bom o suficiente para se aproximar de Cristo, pedir perdão pelos seus pecados, se arrepender dos seus erros e buscar ser mais obediente em Cristo e ter mais fé em Jesus. Não espere chegar nesse patamar, não espere ser perfeito para você se dedicar a Cristo de coração, de corpo e alma, porque isso nunca vai acontecer, meu querido, minha querida, nunca vai acontecer. A gente nunca vai estar à altura do sacrifício de Jesus. Então, se livre da culpa, se livre dos pensamentos negativos ou daquilo que as pessoas falam, dos dedos que te apontam, achando que você não é digno de estar na igreja, não é digno de servir a Cristo, não é digno de falar sobre ele, não é digno disso ou daquilo. Não se atente a isso. Se atente ao sacrifício que ele fez, que é mais do que totalmente suficiente para te purificar. E ele só espera que você vá até ele do jeito que você está. É só isso que ele pede. Que você vá do jeito que você está. Aí ele opera o trabalho. É ele que faz o trabalho. Sim. Na verdade, é este pensamento que nós temos que ter do sacrifício pago na cruz em nosso favor, que confiando na aliança e vem esse novo coração. Porque nós temos que ter uma alegria vivendo em Cristo. Como nós já mencionamos aqui, não é uma alegria que não inclui tristeza, preocupação, desencontros. Mas é aquilo que realmente vai alegrar o meu coração. Olha, hoje eu não estou triste, mas eu estou feliz porque eu tenho uma promessa, eu tenho uma aliança de que eu devo viver e viver em abundância. Então isso vai passar. Em algum dado momento eu vou conseguir sorrir novamente. E se não for aqui, porque algumas pessoas podem estar nos ouvindo e pensando assim, mas eu só tenho momentos assim. Eu só tenho momentos de culpa, e culpa que às vezes nem existe, sabe? E a gente vai carregando esses fardos nas nossas costas. Então, assim, vamos aceitar a aliança. A promessa de Deus é para dias como os que estamos vivendo hoje. Porque se não fossem os dias de hoje, talvez alguns não buscassem, porque essa intimidade, esse relacionamento com Deus é o reconhecimento de que somos incapazes e de aceitar a aliança dele e com isso desenvolver novo pensamento, com esse novo pensamento, um novo coração, acreditar e aceitar de que realmente não há condenação e que... Exato, ir a ele, né? Ir a ele para ele fazer o trabalho, né? Exatamente. E ele dá o novo coração, não é a gente que cria o novo coração do nada, né? É deixar ele que ele dá age. o coração. Deixar que ele age em nossa vida, deixar que ele faça. Só se colocar à disposição. Senhor, aqui eu estou, esse trapo de imundícia. O que o Senhor vai fazer comigo através de mim? Me mostra o caminho. Me mostra o caminho, né? Então, isso é maravilhoso, ter essa certeza, sabe? É isso que me mantém em pé. Essa certeza de que ele cuida de mim. Eu só queria ler um pedacinho aqui que eu achei bem interessante, no finalzinho da lição ainda de Livres da Culpa. É muito profundo assim a mensagem, que diz assim: Jesus pagou a pena por nós. Ele pagou, pegando o gancho do que a Liana falou. E agora está na presença do Pai, apresentando o seu próprio sangue em nosso favor, apresentando a própria justiça em vez de nossos pecados. Então, quando Jesus está diante de Deus, ele não apresenta o meu pecado, ele apresenta a justiça dele, né? E é por isso que a gente não tem que se preocupar com essa culpa, com essa condenação, com tudo isso que está sobre nós. A gente tem que
descansar mesmo no Senhor e, como diz a Ana, confiar. E seria bom, eu acho que é saudável nós não mencionarmos os pecados que já foram perdoados. Por que que eu vou ficar relembrando, remoendo tudo isso? Eu errei, já pedi perdão, agora eu não tenho mais que ficar relembrando disso. É saudável não lembrar disso, né? Vamos esquecer para que a gente possa seguir a nossa vida e livres, né? Ficar livre da culpa. E aí Jesus vai fazendo um trabalho na gente, né? A partir do momento que a gente se esforça em ter os nossos erros, certos de que ele já os esqueceu, né? Porque a Bíblia mesmo fala que Jesus lança os nossos pecados nas profundezas do mar e os esquece. Então, se ele esquece, por que a gente vai ficar lembrando, remoendo, se culpando? A gente precisa seguir em frente. Não quer dizer que a gente não vai cair de novo, inclusive no mesmo pecado. A gente pode voltar a cair, inclusive no mesmo pecado. Mas para cada dia basta seu mal. A Bíblia também fala isso. Então, no dia que eu cair de novo, aí eu me prostro, peço perdão e recomeço. Nós servimos ao Deus do recomeço. Esse é um privilégio imenso. A gente não está condenado para sempre. A gente está salvo para sempre. A partir do momento que a gente cai, a gente recomeça. A gente pede perdão, reconhece as nossas limitações, os nossos erros e recomeça. Aí, Cristo desenvolve em nós um novo coração. Ele vai nos ensinando, ele vai nos guiando no caminho do bem. Ele vai colocando o seu amor no nosso coração a tal ponto que a gente é constrangido por esse amor, e esse amor transborda. Esse amor transborda de nós. Aumenta o nosso amor por Deus, aumenta o nosso amor por nós mesmos. Então, a gente consegue evitar com mais facilidade cair naqueles pecados, porque a gente sabe quanto mal eles nos fazem, e também a gente desenvolve mais amor pelo próximo, porque os nossos pecados também afetam aqueles que estão à nossa volta. Tem pecados que prejudicam só nós mesmos, mas tem pecados que prejudicam as pessoas que nos amam, as pessoas que convivem com a gente, as pessoas, às vezes, que a gente nem conhece. Às vezes, eu tenho o pecado da impulsividade. E na minha impulsividade no trânsito, eu posso ser uma pessoa extremamente nociva. Uma pessoa que causa, sabe? Que causa confusão, que dá dor de cabeça nos outros, que não respeita a sinalização, que pode causar acidente. E aí, o meu pecado, a minha intemperança emocional, pode resultar em problemas na vida do meu próximo. Mas a partir do momento que Jesus ele coloca um novo coração em mim e ele nutre esse coração, e ele mantém esse coração, e ele me ajuda a desenvolver esse coração, mais eu vou ser semelhante a ele. Menos parecida comigo mesma eu vou ser, e mais parecida com ele eu vou ser. Né? Então, é um esforço diário e é um exercício diário, porque você, como a própria lição diz, esse amor, ele não surge do vazio, assim como o novo coração, ele não surge do nada. A gente precisa buscar a Cristo para que ele mova em nós, tanto o querer quanto o efetuar, para que ele desenvolva esse coração. E aí, quanto mais parecido com Cristo, mais amor eu vou ter. E quanto mais amor eu tenho, mais parecido com Cristo eu sou. Eu achei interessante, eu escrevi uma frase assim, que Cristo no coração, eu vou voltar de novo na lição lá de domingo, Cristo no coração é sinônimo de alegria completa e amor pleno, né? De Deus por você e de você por todos. E também não adianta, só mais uma coisinha, não adianta, viu, falar que a gente ama Deus, mas, sei lá, destratar o próximo, sabe? Não faz sentido. Quando Deus coloca um novo coração na gente, e quando a gente entende que o amor dele é tão imenso, a ponto da gente não conseguir entender que o amor dele excede todo entendimento, quando a gente começa a entender, mesmo sem entender na totalidade, mas quando a gente começa a processar o que é esse amor, a gente não consegue humilhar o coleguinha, a gente não consegue destratar o amiguinho, a gente não consegue proferir palavras ásperas e essa ser toda a atitude que a gente tem para com o próximo. Então, quando você vê gente que se diz cristã, mas que é ríspida,
que só tem palavras chulas, que só tem, sabe, acusação, xingamento, humilhação para oferecer, desconfie de que essa pessoa é cristã de verdade. Porque não tem como você frutificar diferente do que da raiz onde você está ligado. Se você está ligado com Cristo, você vai frutificar o que Cristo frutifica. Você não vai frutificar fruta podre. Você vai frutificar fruta de vida, fruta viva, fruta suculenta. Então, cuidado, viu? Cuidado. Sabe o que é? Pegando ainda aí um pouquinho do que a Liana falou, este novo coração, a vocês que nos ouvem aí, quando Deus vai cumprir essa promessa dele, essa aliança, não é mesmo só na minha vida, não. Se eu não me preocupar com o próximo, independente da denominação religiosa que eu vou, que você vai, ame realmente o seu próximo como a ti mesmo. É por isso que eu sou apaixonada mesmo pelas parábolas de Jesus. Porque o novo coração, ele imprime em nós a lei. Aí você vai em determinada denominação por anos e você acha que só a lei salva. Você acha que é pegar a lei e descer a lenha naquele que errou, sabe? Saiba eu e você que muitos estão longe dos caminhos de Jesus, dos pés do Salvador, que diz que nenhuma condenação há. Eles estão longe por escolhas, por fraqueza deles, sim, mas talvez pelo modo que eu tenho o tratado. Talvez pelo modo que você tenha o tratado. Talvez a gente pegue a lei e faça dela uma bandeira que não é minha e não é sua, e não é para ser usada dessa forma. Sabe, uma vez algo que alguém perguntava para Tiago, discípulo de Jesus, por que você o segue? Aí, lá no que eu estava assistindo, ele não respondia naquele momento. Aí, quando chegava outra cena, tinha um leproso apanhando das pessoas. E Jesus saiu de onde estava e foi lá e tocou nesse leproso e o abraçou. Aí, Tiago respondeu aquela pergunta, é por isso. É lógico que era algo gravado assim, mas não é o nosso Jesus? Sim. Entendeu? Então, às vezes, eu acuso meus irmãos, não vêm, talvez por minha postura, da maneira que eu trato de acordo com os seus erros. E mesmo que não erre, mesmo a gente tem que aceitar e amar as pessoas como elas de fato são, porque é assim que Jesus trata a mim e trata você. Então, quando a gente percebe que a nova aliança e a vida eterna tem que fazer de mim alguém diferente, é como eu lido com o outro e como eu aceito o perdão de Deus na minha vida. Sim, o próprio verso aqui, ele, resumindo, ele diz isso, né? Porque ele vai falando assim, pela fé, Cristo habite em seus corações, tal, tal, tal. No finalzinho, se a gente for ver, vai falar assim, ó, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. O que seria cheio dessa plenitude? É isso que vocês falou, que a Liana falou, que a Ana falou, é ser repleto das virtudes de Cristo. Se eu sou repleta da virtude de Cristo, se eu estou cheia dessa plenitude de Deus, eu vou amar o meu próximo, eu não vou criticar. Você tem vida. Eu tenho você vida. Vive. Isso é vida. Você ama, né? Você ama o próximo, assim como Deus ama você. Aí que Deus, é onde Deus fala, amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, quando você está essa plenitude, eu fiquei pensando, o que seria essa parte cheia de toda a plenitude de Deus? É cheia de amor. É esse amor que Deus coloca no meu coração, e esse amor Deus coloca no meu coração e eu tenho que compartilhar com o outro. Eu preciso... Vai ser natural, inclusive, né? Sim, natural. É automático. Se você tem transbordou de você. Isso, tá passando para fora, o copo tá cheio, né? Vamos transbordar, tá cheio desse amor. Então, é isso, é estar repleto das virtudes de Cristo e estar repleto desse amor de Deus. E aí, é esse novo coração, né, que Deus tanto fala. E quando a gente está repleto dessa vida em abundância, que o verso trouxe lá no começo, a gente percebe que mesmo que a gente morra, mesmo que as pessoas que a gente ama descansem, a vida em abundância continua.
que a gente sabe que aquele descanso é temporário. É um sono, realmente. É como dormir hoje e acordar na manhã da ressurreição. Sim. Isso é muito confortante. Como a gente já falou aqui em outros momentos, é difícil a gente passar por uma pandemia como essa e encontrar alguém que saiu ileso, alguma família que saiu ilesa, sem nenhum machucadinho. É difícil. A gente conhece pessoas. Lá no começo eram números e hoje são nomes, né? São Sim. números também, mas são nomes. Muitos desses números são pessoas que conviviam conosco. Chegou muito próximo agora, né? Chegou muito perto da gente. E quando a gente depara com essa lição que fala sobre vida eterna, sobre Cristo ser a ressurreição e a vida, sobre quem crê nele, ainda que morra, viverá, e que todo aquele que crê não morre eternamente, é realmente uma mensagem de esperança muito grande para a gente ter no nosso coração e transbordar para os outros. Para que a gente tenha dentro de nós e que a gente transborde. Não dá para você falar sobre alegria num velório. É confuso, parece papo de maluco. Mas quando você olha para esse momento de despedida e você sabe que aquilo ali não é o fim, a tristeza não é tão grande. Você consegue ter um pouco de esperança e a esperança dá força para a gente continuar. Brota até gratidão pela vida que a pessoa teve, né? Pelo legado, pela amizade, pelo que ficou dessa pessoa que já não está mais presente, mas brota até alegria. Eu já fui em muitos velórios em que, no final de tudo, você via as pessoas rindo, se alegrando pela vida que foi vivida, que já não está mais ali, no meio dos outros, no meio da gente, no meio das pessoas, mas aquela gratidão, aquela leveza, aquela alegria pelo que ficou, pelo que foi vivido, né? E isso só é possível quando a gente acredita em algo mais, quando a gente não acredita que enterrou, acabou, né? Quando a gente tem uma crença em algo maior, em algo além, a gente consegue ter essa perspectiva. E aí a gente também não consegue guardar só pra gente. A gente sente uma paz, um conforto tão grande. Você fala assim, nossa, eu queria tanto que outras pessoas também sentissem isso. Eu acho que eu vou falar sobre o Cristo que eu creio. Eu vou falar sobre a esperança que eu tenho para outras pessoas, para ver se outras pessoas também têm a oportunidade de sentir alegria no meio da dor, de sentir paz no meio da morte, né? De sentir que existe algo mais, de ter uma certeza de que é uma promessa que vai se cumprir. A da ressurreição não é uma promessa longe, não é uma promessa distante, é uma promessa do Pai daquele que faz promessas que se cumprem. Então, não vem do nada, vem de alguém que eu sei que cumpre a palavra. Então, poxa, eu preciso compartilhar, eu preciso frutificar, eu preciso ser vida, eu preciso amar. E a minha expressão de amor, a minha expressão de vida, a minha expressão de alegria é compartilhar tudo isso que eu sei, ou que eu estou aprendendo com as pessoas que cruzarem o meu caminho. Aí elas vão me ver encarando um momento turbulento da minha vida, com leveza, e vão falar assim, nossa, mas você está tão calma. Por que você está calma? E aí eu vou falar, eu tenho um Deus, eu tenho um Cristo. Posso falar dele para você? Isso é viver a missão. É assim que a gente vive a missão, que a lição também nos traz, né? A pregação do evangelho é uma coisa tão natural, se torna algo tão natural, que a gente não precisa fazer de uma maneira forçada, nem se sentir obrigado a fazer. A gente simplesmente vive ela, né? E ela acaba produzindo frutos nas outras pessoas, frutos momentâneos, imediatos e eternos. E aí o ciclo se fecha. Tudo aquilo que a gente vive, ou que a gente deveria viver, né? Tudo aquilo que a gente vive de alegria, de esperança, de motivação, de certeza de que a morte não é o fim, a outra pessoa também começa a sentir, começa a viver, e aí pulveriza essa felicidade, né?
E Sim. isso é tão interessante, Liana, ouvindo você comentar desta forma, que me remete novamente aos testemunhos que nós recebemos da última lição. Porque uma das pessoas que ouviram, ela disse assim, que o evangelho é passado de uma forma suave. E nós sabemos que isso não vem de nós, que o Espírito Santo, ele transforma tudo que a gente fala aqui, ele transforma de acordo com a necessidade de cada um que vai estar ouvindo. Eu creio muito nisso, sabe? Com certeza. E assim, e a forma que Deus tem usado este canal aqui, talvez porque eu estou numa cidade onde eu não sei, eu tenho mais como visitar algumas pessoas que falam, né, do canal, então eu vou até elas, eu falo, a gente ora, a gente louva Deus, e a gente responde, como pessoas aí no Mato Grosso do Sul, aí em São Paulo, em outros lugares, nós tivemos aqui meninas falando, fora do país, do Canadá, dos Estados Unidos e tantos lugares, quantas pessoas têm ouvido falar desse evangelho, Liana, que você mencionou aí, que transbordou de tal forma, sabe, que se tornou suave, que esse Deus dessa nova aliança nos permita vivermos essa missão, sim, sabe, seja através do canal Lição com Elas, seja na nossa comunidade religiosa, seja no nosso trabalho, seja onde for. Lá em Mateus 28, 19 e 20, diz assim, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. Então é para a gente ir, para a gente falar, sabe? Para a gente viver, para a gente respirar. A Ana falou aí de rede social, né? Alguém um dia postou lá assim, que vivemos numa geração de sorrisos de dia e travesseiros encharcados. Nem sei reproduzir o que eu li, mas é mais ou menos isso. Mas nós temos a verdadeira alegria. Nós temos, quando estamos encharcando o nosso travesseiro ali chorando, a gente, opa, o choro pode durar essa noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Então é isso aqui, então que a gente possa realmente falar, pregar desse evangelho puro e suave, que é o evangelho de Jesus, daquele que ama e que nos perdoa. Amém. Pegando um gancho no que vocês estavam falando, a Liana falou essa questão do mesmo jeito que é automático, é natural você sentir o amor e transbordar esse amor, também é natural você ir e falar, né? Pelo menos deveria ser natural você falar, essa missão de você levar para as pessoas o amor de Deus, levar toda essa plenitude de amor de Deus. Eu lembro que quando eu era, faz tempo, gente, adolescente ainda, eu era na sala dos primários ainda, não era nem adolescente, faz tempinho já, viu? Quase nada. Um irmãozinho, eu lembro o nome dele até hoje, ele chamava-se Isaías. E ele dizia uma coisa que eu não compreendia muito bem. Criança, né? Agora, hoje eu consigo compreender. Ele falava assim que, às vezes, você é a única Bíblia que alguém vai ler. Seu testemunho, a sua vida. Às vezes a pessoa não tem oportunidade de... Tem! Mas, assim, às vezes o seu testemunho pode ser tão forte que a pessoa vai se inspirar em você, vai ver todo o seu testemunho, vai ver toda essa alegria que você vive, como você disse, essa noite eu chorei, mas no outro dia eu acordo, estou bem, então essa sua vida vai ser mostrada às pessoas, é automático, às vezes você não precisa falar, a pessoa vai ver, é lógico que a gente deve falar, mas eu quero dizer que muito além do falar, está também da pessoa ver isso em nós. Aí a gente consegue transbordar tudo isso, inclusive essa aliança, né? Esse compromisso de Deus para nós. Tudo isso que Ele nos ensinou até aqui, ainda tem muito a nos ensinar e a gente a aprender, é claro. Mas é bonito de ver que a gente pode passar isso, é nossa missão passar isso para as pessoas, e às vezes o meu jeito, o meu modo de vida já está passando uma mensagem diferente para alguém,
a pessoa vai olhar e falar, mas espera aí, você está passando por isso e está tão bem, mas por quê? Como a Liana diz no começo, né? Então, você é natural. Isso você deve ser natural, né? Você está cheio, está pleno de Deus. Então, tudo isso pulsa dentro de você e você vai falando e você vai vivendo, as pessoas vão enxergando em você algo diferente. E a aliança, E, né? Quando a gente faz uma aliança com alguém, né? A gente começa a se relacionar, as pessoas usam aliança, as pessoas casam, elas fazem uma cerimônia de casamento, as pessoas, quando elas firmam ali um contrato, uma sociedade, aquilo tem que se tornar público. Sim. Para as pessoas ali ao redor, as pessoas ficam sabendo. E a nossa aliança com Jesus é igual. Quando a gente passa pelas águas do batismo, ou quando a gente se encontra com Jesus, as pessoas ao nosso redor sabem. Não há como você conhecer o amor de Jesus e as pessoas ao redor não saberem daquele amor. Às vezes a pessoa não vai saber a igreja que você frequenta. Por muitas vezes a gente ouve assim, nossa, no seu trabalho ninguém sabe que você é da igreja tal. Às vezes as pessoas não vão saber, mas elas vão saber que você é diferente. Elas vão saber que a sua postura é diferente, que a forma como você se comunica é diferente, que a forma como você trata as pessoas é diferente. E que aquilo ali já levanta uma interrogação, já mostra que você não vive uma vida normal, que você não vive uma vida comum. Que você tem uma aliança eterna com alguém que foi capaz de dar o filho para morrer no lugar dos meus pecados, dos seus pecados. Então, isso para mim é algo que, já indo para minha consideração final aqui, eu acredito que é isso. Quando a gente conhece Jesus e essa nossa aliança com Ele se torna realmente, automaticamente, algo que transborda. Sobre esse transbordar, eu encerro falando sobre isso, sobre a importância da gente transbordar, e transbordar não só mentalmente, mas praticamente, de maneira prática. Pego com a mente borbulhando, sabe? De ideias, de conceitos, de coisas que eu aprendo e que eu acho tão gostosos, tão bacanas, tão pertinentes, que, nossa, enriquecem tanto a minha caminhada espiritual, mas percebo que no transbordar eu estou falhando, sabe? E às vezes a gente acha que precisa, assim, estar cheio a ponto de ser, tipo assim, um pastor para transbordar, entendeu? Não, mas eu não estudei teologia, ou não, eu não conheço tanto assim, não, mas assim, poxa, eu não tenho tanto conhecimento para sair pregando por aí, para sair falando no que eu acredito. Mas a Ana Martins tocou num ponto extremamente importante, que é o de viver. Então, sempre que a gente é amor de Cristo, a gente precisa entender a importância de vivermos o Evangelho, vivermos aquilo que a gente tem aprendido, aquilo que a gente tem absorvido na nossa comunhão, na nossa caminhada com Deus. Todos nós temos habilidades, todos nós temos características que podemos usar para abençoar a vida das pessoas. Se você não se acha muito habilidoso em falar, se você não se acha muito habilidoso cantando, se você não acha que a sua habilidade é dar um estudo bíblico ou ministrar uma palavra na igreja, ou você acha que a exposição nas redes sociais e fazer um ministério virtual também não é muito a sua praia, você pode, sei lá, carregar uma cobertinha no seu carro e encontrar uma pessoa em situação de rua e entregar para essa pessoa enfrentar o frio do inverno, sabe? Você pode, toda vez que for no mercado, comprar um pacote de arroz a mais e quando você encontrar alguém na rua em dificuldade, você entregar esse pacote de arroz. Ah, mas parece tão pouco. Mas é melhor o pouco ou o nada? O que é melhor? Às vezes a gente cria, né, assim, objetivos intangíveis, né? Não, mas eu não tenho R$1.000 para doar para uma pessoa que está precisando. Ah, eu não tenho
né, como fazer uma compra de R$ 400 no mercado para uma família que está em necessidade. Mas se você tem R$ 30 num pacote de arroz, R$ 20 num pacote de arroz, o arroz está caro, né? Se você tem um dinheirinho aí para comprar, sabe, macarrão, um molho de tomate e entregar para alguém que está passando fome, será que isso já é um sopro de esperança, de vida para alguém? Se você não tem dinheiro nem para isso, será que uma palavra de conforto, será que um verso bíblico daqueles que te confortam no momento de dor não pode também oferecer conforto para alguém que está passando por um momento difícil? Então, que a gente possa simplificar o evangelho, né? Que a gente, como exemplo que a Ana trouxe aqui, de pessoas que enxergam esse evangelho nas palavras que a gente usa aqui no Lição com Elas, que a gente possa viver esse evangelho leve, né? Que estende a mão, que faz pequenas coisas, mas que são pequenas demonstrações do amor de Cristo por nós, né? Que a gente possa ser essa luz, mesmo que seja pequena, que não seja tão forte, não precisa ser um farol, mas brilhe a sua luz, brilhe a sua luz. Eu tenho certeza que essa luz vai iluminar a vida de alguém. Eu quero ir para minhas considerações finais, bem por suas palavras, Liana, lendo o seguinte, a gente sempre menciona aqui, né, Ellen White, ela é uma escritora cristã, uma mulher usada por Deus, né, norte-americana, e um dos seus escritos diz assim: o Santo Filho de Deus não tinha dores nem pecados seus para levar. Ele levou as dores dos outros, pois sobre ele foi lançada a iniquidade, e todos nós, mediante a compaixão divina, ele se ligou ao homem e, como representante da humanidade, submeteu-se a ser tratado como transgressor. Ele vislumbrou o abismo da desgraça instaurado pelos nossos pecados e se propôs a transpor o abismo que separava o homem de Deus. Aí, numa outra parte, diz assim: venha, meu irmão, venha assim como você está, pecaminoso e corrompido. Aí eu coloco assim uma parte, se me permitem, parafrasear aqui: eu aceito você, meu irmão, como você está. Eu quero ser um pouco de Jesus na sua vida, sabe? Porque o chamado é: venha pecaminoso e corrompido. Então, quem está do outro lado, ou quem... Não que a gente seja melhor, mas eu tenho procurado aceitar todos os dias esse chamado. Venha, Ana, pecaminosa e corrompida, da maneira que você está. E eu desejo muito ser uma igreja viva, que as pessoas corrompidas e cheias de pecado enxerguem em mim graça e misericórdia. Para você que está nos ouvindo, tenha certeza de uma coisa: que esse Deus, ele é de amor, e que a graça dele, a misericórdia dele, essa aliança é para você também. Que Deus te abençoe. Amém. De toda a lição dessa semana, tudo foi muito relevante. Eu acho que toda a palavra de Deus é relevante, mas eu gostei muito da parte, me chamou muita atenção a parte de segunda, que a gente falou livres da culpa, né? E eu queria deixar essa mensagem: nenhuma condenação há para você. Independente aí de qual seja, de tão longe, de tão profundo você for no seu pecado, se podemos dizer assim, não há condenação. Se você crê em Deus, creia em Deus, que não há condenação para você. Então, sem mais palavras, eu só gostaria de deixar essa mensagem mesmo, porque eu creio nisso, que não há condenação. Amém. Amém. E eu gostaria que você cresce nisso também. Oremos. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, porque o seu amor é tão grande que a gente não consegue nem entender. Obrigada porque, mesmo nós não entendemos, ele está à disposição de nós. E é esse amor que nos ensina, Pai, como devemos cuidar de nós mesmos, nos tratar e tratar o nosso irmão, o nosso próximo. Que o Senhor, através desse amor, comunique a nós as suas bênçãos, a sua misericórdia, a sua paciência. Que o Senhor nos acolha, Pai, como sabemos que acolhe. Nos acolha nas nossas limitações, nos nossos defeitos, nos nossos erros. Nos perdoe e nos ensine o melhor caminho a seguir. Que possamos dar ouvido, Pai, dar ouvido à sua voz, principalmente à sua voz, Pai, para que discursos outros que querem dizer o contrário daquilo que é da sua vontade
não nos atrapalhe em nossa caminhada. Por favor, nos oriente, nos guie, nos direcione até o céu. Nós queremos viver uma vida alegre, apesar das tristezas, queremos estar livres da culpa, queremos ter um novo coração, queremos falar desse novo coração que temos graças a Ti, queremos falar para o nosso próximo, queremos viver uma vida plena em Ti. Por favor, nos habilite para tudo isso. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que bom que você chegou até aqui. Que bom que nós pudemos contar com a sua companhia para estudarmos um pouco mais a palavra de Deus. Como eu falei no início, esse é o último estudo do nosso guia de estudos desse trimestre. A partir da próxima semana, nós começaremos um novo tema falando sobre o descanso em Cristo. Caso você ainda não tenha o seu guia de estudos, nós vamos deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa adquirir o seu. E se você tiver qualquer dificuldade, quiser que a gente te auxilie nesse processo, pode deixar aí um comentário nesse vídeo também, que nós teremos maior felicidade em te auxiliar em ter o seu guia de estudos.